noite. Boa noite. Eu sou Andréa Duque e eu vou estar aqui com vocês durante esses 3 dias. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário Líderes em Gestão Escolar, que a gente espera ser o primeiro de muitos, né? Organizado pela Fundação Lehman em colaboração com a Undime São Paulo. Nós esperamos, sinceramente, que todos vocês aproveitem o conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Muito bem, e agora nós vamos abrir o nosso evento com a apresentação dos desafios educacionais dos municípios de São Paulo para 2009 e 2012. Para isso, eu gostaria de convidar a Ilona Bexquerrazi, diretora executiva da Fundação Lehman, e também a Paula Lousano, doutora em Educação pela Universidade de Harvard, para falar agora para vocês sobre os enormes desafios que vocês terão à frente nas suas gestões pelos próximos 4 anos. Por favor, Paula, Ilona. Bom, boa noite, muito obrigada pela honra de vocês terem aceito o nosso convite, assim, meio em cima da hora. E desculpas, essa é a única sessão que vai começar atrasada. A gente falou que uma fundação suíça tem que começar no horário, mas todo mundo chegando aqui ao mesmo tempo, a gente se perdeu um pouco. A Paula e eu preparamos uma apresentação para mostrar para vocês o quanto é grande o desafio de vocês para esses próximos 4 anos. Embora a gente tenha avançado muito na educação no Brasil, em especial no estado de São Paulo, nos últimos anos, tem muita coisa para fazer pela frente se a gente quiser estar à altura de competitividade e desenvolvimento social que a gente acha que o Brasil merece, que em especial o nosso estado merece. Então eu vou chamar a Paula e eu desejo a vocês ótimos dias de trabalho, de reflexão, e a Fundação Lehman tem muita coisa para oferecer para vocês, assim como os outros parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigada. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais um evento. Ops, desculpa, caiu meu papelzinho aqui. Mais um evento da Fundação Lehman. E especial de um tema que é muito caro para mim, que é a gestão municipal. E com atores tão importantes, né, para essa gestão, que são vocês, secretários municipais de educação. Eu queria também agradecer ao Davi Pitombeira, que colaborou aqui na nossa apresentação. Pode ir, Davi. Vou descer daqui porque eu sou baixinha, acho que o negócio fica na minha cara, né? Então, vamos lá. O que a gente vai tentar mostrar para vocês hoje é um pouquinho a pontinha do iceberg dos desafios da educação dos municípios do estado de São Paulo. A gente vai estar mostrando isso através de dados. Eu peço que vocês não entrem em pânico quando vocês virem aqueles gráficos complicados. A gente vai tentar explicar um por um. E a gente vai tentar mostrar um retrato. Ele é uma pontinha do iceberg porque a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, a gente entender a educação no estado e em 645 municípios. A gente vai estar tentando entender como o estado de São Paulo e os municípios paulistas estão com relação ao acesso, ou seja, a universalização da matrícula, a permanência ou a possibilidade de que todos concluam a educação básica no nosso estado, com relação à qualidade ou o direito de aprender dos alunos das escolas públicas no estado de São Paulo e nas nossas redes municipais, e a equidade, ou seja, se todos estão tendo as oportunidades de aprender de forma igual e equânime. Vamos então, antes de eu entrar nos desafios, eu queria reforçar uma coisa que eu acho que é importante e com certeza vocês sabem disso melhor do que eu, por estar atuando lá na cidade. O desafio, ele é conjunto, ou seja, ele envolve diversos atores, né? Tanto o setor privado, como o setor público, estadual e municipal. E a gente não pode pensar esses atores de forma separada, principalmente o Estado e o município. Nós temos hoje, no Estado de São Paulo, aproximadamente
9,5 milhões de alunos entre setor público, setor privado, Estado e município compondo o setor público. Desse montante, mais de 80% dessa matrícula ela é pública, né? E uma parte dela é municipal e uma parte dela é estadual. Quando a gente olha aqui a matrícula, a porcentagem da matrícula no estado de São Paulo, que é municipal, a gente observa que a maioria da matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental é municipal e a maioria da matrícula dos anos finais do ensino fundamental é estadual. Essa ponta aqui é municipal, educação infantil, e a outra ponta, o ensino médio, é estadual. Mas a educação básica, ela se compõe de todos esses pedaços. Portanto, esses atores têm que trabalhar junto para garantir que aqueles desafios sejam cumpridos. Hoje nós estamos aqui para falar com as pessoas, né, com os senhores e com as senhoras, que são os responsáveis por 3,5 milhões de alunos que estão nas redes municipais do estado de São Paulo. A educação pública, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, ela já melhorou bastante. Mas a gente sabe que ainda a gente tem muito que fazer, e vocês devem saber isso também melhor do que eu, agora recém-possado secretário de Educação. Então vamos dar uma olhada em alguns dos nossos desafios. O primeiro desafio que eu queria destacar para vocês é o desafio do acesso, né? A nossa Constituição obriga todas as crianças a concluírem 8 anos de escolaridade. A partir de 2010, 9 anos de escolaridade obrigatória. E como nós estamos hoje no Brasil e no estado de São Paulo, cada uma dessas linhinhas aqui representa ou o Brasil ou uma região, e tem uma linha especial que é a vermelha mais grossa, que é o estado de São Paulo. Ao longo do tempo, como que evoluiu a matrícula ao longo do tempo, a matrícula de crianças de 7 a 14 anos, na escola, em qualquer série, independente da série. A gente vê que melhorou muito, principalmente no Nordeste, né? E que hoje a gente tem uma equidade na cobertura no nosso país. Agora, a gente ainda não tem 100% das crianças na escola no estado de São Paulo, né? Se a gente for calcular o quanto representaria ter 2% das crianças do estado de São Paulo fora da escola, nós estamos falando de 100 mil crianças. E quando a gente incluir, a partir de 2010, as crianças de 6 anos aqui nessa conta, provavelmente a gente vai ter um número maior de crianças fora da escola. Com relação ao ensino médio, o quadro não é tão alentador como o quadro do ensino fundamental. Vocês observam aqui que a gente não tem uma cobertura muito grande no ensino médio. No caso aqui eu estou falando da taxa líquida. Seja porque um número considerável de jovens está fora da escola, ou porque um outro número considerável de jovens está em atraso escolar. Porque aqui a gente está falando da matrícula no ensino médio, daqueles que têm na idade correta, certo? Para estar no ensino médio. São Paulo, apesar da situação do Brasil não ser boa, São Paulo é o estado que tem a maior cobertura no ensino médio no nosso país, que é uma cobertura de 67%. Por favor. Esse gráfico aqui ele é interessante porque ele mostra para a gente o que acontece com as crianças, quando que elas começam a sair da escola. Aqui a gente tem a idade das crianças, dos alunos, tá? E aqui a gente tem a porcentagem da população que está na escola. Aos 7 anos, a gente tem quase todo mundo. Uma pequena quantia que ainda não entrou, que entra com atraso. Aí depois fica todo mundo da escola. De repente, começa a despencar. Olha aqui a idade que isso começa a acontecer, aos 13 anos. Né? Então, isso daqui, aquela taxa líquida de matrícula no ensino médio baixa, tem a ver com isso daqui. Tem a ver com isso. Que tem a ver com o nosso próximo desafio, com certeza, que é o desafio da qualidade, que a gente vai estar falando mais para frente. Aqui, a gente vê que a distorção idade-série nas séries iniciais, para as crianças mais novas, ela já está resolvida. A progressão continuada, de alguma maneira, ela corrigiu o fluxo escolar. Não necessariamente as crianças estão aprendendo mais e melhor. Isso é outra discussão que a gente vai ver no desafio de qualidade.
mas a distorção ela tem caído para esta faixa etária. Ou seja, o atraso escolar está diminuindo, tanto no Brasil como no estado de São Paulo. Novamente, o estado de São Paulo aqui com um dos índices mais baixos. Agora, por outro lado, o ensino médio, ele não sofreu esse choque ainda de permanência, vamos dizer assim. Porque a gente tem... Opa, volta, Davi, por favor. A gente tem ainda aqui uma distorção idade série alta, no Brasil enorme e em São Paulo também alta, não é porque o nosso é metade da do Brasil que a gente está bem, e uma taxa de abandono e reprovação bastante alta, tanto que a taxa do estado de São Paulo é mais alta até que a do Brasil. Esses dados são muito diferentes do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais, onde a correção de fluxo se deu de forma mais intensa. Isso impacta diretamente na escolaridade média da população, ou seja, se as crianças repetem, não terminam a escola, saem da escola, quando a gente vai medir a escolaridade da população brasileira, a gente vai ver que elas não têm elas têm poucos anos de estudo, ou os anos de estudo que elas têm não necessariamente representa a série completa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo aqui que a média, no ano de 2007, novamente, a gente está mostrando aqui no tempo para vocês observarem que tem uma tendência de melhora nos últimos 15 anos, tá? A gente não é só pessimista, a gente também vê o lado bom. Quando a gente fala que a média da escolaridade da população do estado de São Paulo é 8 anos, não necessariamente significa que eles têm a 8ª série, ou seja, que eles terminaram o ensino fundamental. Significa que eles passaram 8 anos na escola. Se a gente imagina, né, que as taxas de distorção são altas, isso significa que provavelmente não é a 8ª série que a maioria das pessoas vão ter aqui. Tá? Pode mudar. Bom, como eu falei para vocês, a aprovação, a reprovação e a permanência tem tudo a ver com um dos desafios mais importantes que eu queria destacar para vocês e que vocês com certeza já sabem, né, que é o desafio da qualidade da educação. Quando a gente olha, né, o indicador oficial do MEC, o IDEB, a gente percebe que o estado de São Paulo não está tão mal assim, em respeito ao Brasil e outros estados e regiões brasileiras. Tanto na 4ª série, nós temos uma meta de 6 e nós já temos um IDEB de 5. Isso aí é para toda a rede pública do estado de São Paulo, seja estadual, municipal, 4ª série. No caso da 8ª, nós temos 4,3. Quando a gente analisa... Pode passar, Davi. Quando a gente analisa quantos municípios, né, dos nossos 645 municípios do estado de São Paulo, atingiram a meta proposta pelo MEC, né, entre 2005 e 2007, a gente observa que é um número grande. 70% dos municípios ou alcançou a meta ou superou a meta. Um número bastante significativo de municípios superou a meta no nosso estado, 64%. E apenas 30% não alcançou a meta. Bom, nós estamos muito bem então, né? Essa seria a resposta fácil, mas não é bem assim. Quando a gente começa a entender o que isso significa, né, o que o dado, seja o IDEB ou uma nota da Prova Brasil significa, a gente pode de verdade dizer se a gente está bem ou não. Enquanto a gente não faz isso, a gente sabe que em relação ao outro, a gente está melhor, mas não necessariamente bem. Não sei se isso ficou claro. Ou seja, nós estamos melhor que o Brasil. Nós estamos melhor que o Nordeste. O estado de São Paulo está melhor que a região Sudeste. Mas não necessariamente a gente está bem. Ou pode estar ou pode não estar. Para isso, a gente tem que tentar entender o que o dado, né, de qualidade, no caso, os dados da Prova Brasil, que a gente usa para medir, está dizendo para a gente. Bom, vocês sabem que a Prova Brasil ela trabalha com intervalos de desempenho e que ela tem para cada série e para cada disciplina, no caso aqui, língua portuguesa, 4ª série, um mínimo esperado ou um adequado, aquilo que seria adequado
das crianças daquela série atingir no final da quarta série. E no caso de língua portuguesa, quarta série, seria o nível 4. Esse seria o nível adequado na quarta série, tá? Que seria o mínimo de 200 pontos. No entanto, quando a gente olha para os resultados do Estado de São Paulo, e aqui estão as redes estaduais e as redes municipais, a gente observa que quase 70% das nossas crianças não estão atingindo esse resultado, que seria o esperado, né? Então, apesar do nosso IDEB ser maior do que o IDEB do Brasil, porque nós temos uma taxa de aprovação relativamente alta, não necessariamente as nossas crianças estão aprendendo o que elas deveriam aprender. E o que quer dizer isso na prática, né? O que quer dizer que elas não conseguem... O que elas não conseguem aprender? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês na próxima transparência. Vamos lá. Tá ruim, eu sei, mas eu vou tentar ler com vocês. Aqui são 2 exemplos, tá? Esse aqui seria um exemplo que quem consegue responder isso daqui, a criança da quarta série que responde isso, significa que ela atingiu o nível 2. Para quem é educador, não é nenhuma novidade a história Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Quem é pai e mãe também, né? Já deve ter lido. Então, só para vocês tentarem entender, esses níveis têm a ver com a dificuldade da pergunta. Então, essa não é considerada uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque o que ela pede está explícito no texto. Por exemplo, era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Aí a pergunta, não vou ler tudo, mas ó, o texto trata de uma menina que brincava de amarelinha, gostava de festa, subia, tinha medo de tudo. É literal. Gente, 26% das crianças no estado de São Paulo, eu não estou falando do Brasil porque esse número é pior ainda, não consegue responder essa pergunta no final da quarta série. Tá? Essa aqui seria uma pergunta do nível adequado, ou seja, nós gostaríamos, esperaríamos que todas as crianças brasileiras no final da quarta série conseguissem responder de maneira correta aquela pergunta, que ou seja, a resposta não está explícita no texto, mas ela é uma pergunta, não é uma pergunta difícil, por isso que ela está no nível 4. Lembre-se, a gente tem 11 níveis, né? Era um menino triste, magro e barrigudinho, na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai? Para onde vai essa estrada? Ah, ela não vai, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma filha, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Há um traço de humor no trecho. Era uma vez um menino triste e magro, ele estava sentado, quando passou um vigário, ele não vai não, nós é que vamos nela. 68% das crianças no nosso estado não conseguem responder essa aqui de maneira correta. Vamos lá, vamos olhar matemática? Bom, antes de olhar matemática, o que esse gráfico está mostrando, né? As nossas redes, a gente sabe, aquilo eu dei uma média para você da distribuição das escalas para todos os alunos do estado de São Paulo, da rede municipal e estadual. A gente sabe que as nossas redes, elas são heterogêneas. Então, a gente tentou aqui captar essa heterogeneidade. Né? Ainda que elas sejam heterogêneas, eu acho que é importante a gente chamar a atenção para o seguinte. Essa barrinha aqui está mostrando o quê? Que só em 15% das nossas redes municipais, mais da metade dos alunos consegue responder aquela pergunta do Zé, sabe? Então, não é todo mundo, mais da metade. A gente colocou uma meta, nós estamos dizendo assim, ó, sua rede conseguir fazer com que mais da metade dos seus alunos de quarta série respondam corretamente a pergunta do Zé, você estaria aqui, ó. Só que só tem 15% aqui, ó. E o que é mais triste, tem 6% das nossas redes municipais que menos de 1/5 consegue responder aquela pergunta. Menos de 20% das crianças, de todas as crianças da quarta série daquela rede municipal.
No caso da rede estadual, o quadro é ainda mais desalentador, né? A gente tem uma rede menor, como a gente viu, a municipalização nesse nível ela é alta, então nós temos uma rede menor, mas mesmo assim, só em 9%, quando eu chamo de a rede estadual do município de Valparaíso, a rede estadual do município de Campinas, cada uma eu estou considerando uma rede aqui nesse gráfico. Então, só 9% dessas redes, que pode ser composta às vezes de uma escola, porque uma escola está aqui, outra escola está ali, mais da metade, desculpa gente, somente 2% dessas redes estaduais, mais da metade consegue responder aquela pergunta. Tá? E em 9%, menos de 20% consegue responder aquela pergunta. É muito complicado ou deu para entender? Vamos olhar a matemática, que é ainda um pouquinho pior. No caso da matemática, nós também temos aqui os níveis de desempenho. No caso, ele vai de 0 a 13. O nível 0, gente, só para vocês entenderem, tanto lá na língua portuguesa como em matemática, significa praticamente que o aluno ele não conseguiu responder a prova. Provavelmente porque ele não sabe ler. Tá? Ou ele tem uma dificuldade muito grande de leitura e, portanto, ele não consegue responder a prova. Lá em língua portuguesa a gente tinha 10%, em matemática a gente tem 5%. Talvez porque alguns itens de matemática dispensem leitura, então o aluno consegue responder. No caso de língua portuguesa, não. Então 10% dos alunos do estado de São Paulo, lembre, pega esse número, piora um pouquinho, nós estamos falando da média nacional, não consegue ler a prova ou não está alfabetizado na final da quarta série. No caso, o nível considerado adequado para a matemática quarta série é esse nível aqui, o nível 5, pelo menos 225 pontos. Olha lá, 72% dos nossos alunos não conseguem atingir esse nível. Tá? Só 28% são considerados no nível adequado. Vamos tentar entender, então, o que isso quer dizer, tá? Novamente, isso aqui é uma pergunta do nível 2. Ou seja, nós temos o nível 1 e o nível 2, porque o nível 0 é não leu, né? O nível 1 é praticamente reconhecimento de números, de algarismos. O nível 2 é um pouquinho mais complexo que o 1, pergunta qual estado tem mais habitantes, você tem o nome do estado e os números aqui. O único número que tem 2 algarismos é, aqui no caso, no milhões, né, é a Bahia, resposta correta, Bahia. – 16% não consegue responder essa daqui. 16% das crianças do estado de São Paulo não conseguem responder essa pergunta. Quando a gente vai aqui, vamos pegar essa daqui que é o nível adequado. Isso aqui seria uma pergunta que nós esperaríamos que todos os alunos da quarta série pudessem responder corretamente. Um trimestre tem 3 meses. Quantos trimestres tem em um ano? Quer dizer, ele tem que saber que um ano tem 12 meses para poder fazer a divisão. Resposta 4, isso é o nível 5, que envolve um certo raciocínio lógico-matemático. 72% dos alunos da quarta série das nossas escolas públicas do estado de São Paulo não conseguem responder essa pergunta. E uma pergunta de fração, a nossa favorita. A fração já está no nível mais avançado, ela é considerada o nível 6, é acima do adequado. Essa pergunta aqui, 86% das crianças que fazem a prova não sabem responder. Observe a figura e que fração está representada na parte pintada. Tem, claro, mais uns risquinhos para confundir, mas vocês percebem que não tem nenhuma pegadinha aqui. Né? Poderia ter uma outra que fosse 4 sobre 8, sei lá. Mas aí é a mesma coisa, né? Não sabem responder essa pergunta. Quando a gente faz a mesma coisa com relação ao resultado das redes com matemática, a gente tem um número menor de redes, no caso aqui é 14%, e em língua portuguesa nós tínhamos
também 15%, no caso da municipal, a estadual só que muda. Nós temos 14 para 15, a diferença de 1. 14% das redes municipais tem mais da metade dos seus alunos que conseguem responder a pergunta... qual era do nível 2? Do trimestre. Tá? A do trimestre que era o nível 5. Aqui a gente está olhando o nível adequado, que era o nível 5. O nível 5 era quantos trimestres tem em um ano? Somente 14% dos municípios, das redes municipais do estado de São Paulo, tem mais da metade dos alunos respondendo corretamente essa pergunta. Ou seja, os outros 85% dos municípios têm menos da metade dos alunos no nível adequado. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Com relação à rede estadual, novamente, né, o quadro é mais grave, porque somente 1% dessas redes tem mais da metade dos seus alunos no nível adequado. Ou seja, 99% delas têm mais da metade dos alunos nos níveis abaixo do adequado. E, por outro lado, a gente tem 12% das redes onde apenas 1/5 dos alunos conseguem responder aquilo. E praticamente 30% no caso das redes estaduais, onde 1/5 dos alunos respondem corretamente essa pergunta. Se a gente imaginar que uma meta ambiciosa, né, ou não, nem tão ambiciosa, seria que pelo menos metade dos alunos da nossa rede tivesse no nível adequado, 86% dos municípios do estado teriam que melhorar. Seu IDEB, sua nota na Prova Brasil. Estou só falando da 4ª série. A gente poderia fazer isso para a 8ª, podia fazer, enfim, por região do estado de São Paulo. A gente não vai fazer isso. Eu falei, era só a pontinha do iceberg que a gente ia ver hoje. Se o quadro é trágico, quando a gente olha na média das nossas escolas públicas, imagina quando a gente foca o nosso olhar para os mais pobres, para os negros e hoje para os meninos, né? A gente percebe que para eles é ainda pior, porque, no geral, eles são os que estão abaixo da média, né? Aqui é um gráfico meio complicado, mas eu queria que vocês olhassem só esse retângulo aqui embaixo. Ó. Eu estou focando só desse lado, porque senão tem que fazer uma ginástica. Aqui, tá? Onde estão os 20% mais pobres. Aqui a gente não tem o dado para o estado de São Paulo. Esse aqui é um dado nacional, mas que a gente acredita que é muito próximo, né? Os estudos, inclusive, mostram que as desigualdades de renda se reproduzem, seja no estado, no município. Talvez um pouco menos, mas também ela continua existindo. O que a gente observa? Que os negros, pardos e os indígenas, eles têm um número menor que conclui o ensino médio, tem um número menor que tem acesso à universidade e tem um número maior do que só conclui o ensino fundamental. E no caso dos brancos, nós temos um número menor dos que só concluem o ensino fundamental, porque nós temos um número maior que conclui o ensino médio e um número maior ainda dos que vão para o ensino superior. Tá? Então, eu estou mostrando esse cruzamento de raça e renda para a gente entender que não só ser mais pobre tem um impacto negativo na sua escolarização, como também a sua raça acaba impactando, ainda que a renda seja o fator mais preponderante de desigualdade no nosso país. O próximo gráfico mostra renda e gênero. Então, novamente, né, entre os mais pobres, a gente observa uma disparidade contrário aos homens. Na verdade, entre os mais ricos também, né? Mas
as oportunidades são menores. Por quê? Porque um número muito menor chega ao final da linha. Aqui tem um número muito maior. Ainda que exista diferença aqui entre o acesso de mulher, que é maior ao ensino superior, do que de homem, a porta é maior. Não sei se dá para entender. A porta aqui é tão pequenininha que faz essa desigualdade ser maior. Bom, gente, eu não queria desanimar vocês, pelo contrário, o objetivo é fazer com que vocês se animem para trabalhar nesse seminário. Foi só uma pincelada, como eu falei para vocês, é a ponta do iceberg. Vocês receberam na sacolinha de vocês alguns dados, não com gráficos complexos, mas alguns indicadores e números da realidade do seu município. E seria interessante que vocês tentassem fazer um exercício parecido. Como que meu município está com relação ao acesso, permanência, qualidade e equidade na educação? Ainda que a gente tenha melhorado muito o acesso no Brasil e no estado de São Paulo, ainda é uma tarefa de vocês, né, governantes municipais e também estaduais, garantir a inclusão de todas as crianças, a partir de 2010, de 6 a 14 anos na escola, né, e garantir que elas concluam os 9 anos do ensino fundamental. Portanto, o acesso e a permanência. Os níveis de evasão ainda são altos e abandono, e com a idade eles tendem a piorar. E faz com que essas crianças não completem o ensino fundamental e muitas vezes nem ingressem ao médio, ou quando ingressam no ensino médio não consigam concluir o ensino médio. Sem completar esse ensino, todo mundo perde, né? A gente perde em competitividade, crescimento econômico, desenvolvimento social, porque os alunos ficam na escola, muitas vezes, repetindo, e quando saem não terminaram nem o ensino fundamental e o médio. Tampouco adianta a gente manter os alunos na escola se eles não estão aprendendo. Então, os gestores têm que focar seu olhar para a qualidade da educação. Tentar entender e monitorar os resultados acadêmicos. Não se contentar em ficar na superfície, falar, nossa, os municípios de São Paulo estão entre praticamente todos os 100 melhores IDEBs do Brasil são municípios de São Paulo. Nossa, como nós estamos bem. Vocês viram que não é bem assim, né? Então, é uma tarefa de vocês também conseguir entender esse dado e perceber a realidade de ensino-aprendizagem da escola de vocês. A educação básica é um direito de todos, é obrigação do poder público prover as mesmas oportunidades de ensino de qualidade para todos os alunos, independente de renda, né, critério socioeconômico, raça e gênero. Então, essa é a nossa mensagem. Eu queria terminar dizendo que depende de vocês, né, que parte da solução para esses problemas está na mão de vocês, e esse seminário tem o objetivo de tentar ajudá-los aí nesse início de gestão. Boa gestão para vocês, futuros recém-possados secretários municipais de educação, e bom trabalho no seminário nesses 2 dias. Obrigada.